Notícias desse domingão, por Chico Bruno. O Globo: aumento da violência expulsa serviços de favelas. Estadão: onda de roubos de celular se espalha e atinge metade das ruas de São Paulo. Na Folha: voto em Lula resiste a escândalos e condenação. No Correio: o mal que atinge mulheres cada vez mais jovens. E o assunto do dia: o que se vendeu foi esperança. Nos discursos das autoridades, as favelas com unidades de polícia pacificadora teriam, além de segurança, acesso a serviços almejados há tempos, além de projetos sociais, incentivos a negócios. Por um período, quem começou a ver os benefícios ficou com a impressão de que as comunidades, enfim, entravam numa era de mudanças. No entanto, hoje, toda aquela expectativa se transformou em desilusão. Com o recrudescimento da violência e na esteira da crise econômica, a promessa de mais qualidade de vida para os cerca de 700 mil moradores das 38 regiões com UPPs não foi cumprida. Um a um, órgãos da prefeitura, como o Centro de Referência e Assistência Social, desceram um morro. Empresas como casas lotéricas e agências bancárias também. Após o auge do processo de pacificação e a volta do status do território conflagrado, a dificuldade da Light para entrar nas comunidades faz com que os índices de furto de energia disparem. No complexo do Alemão, subiu de 28% para 69% de todo o fornecimento, com passo seguido por Cidade de Deus, Borel, Mangueira, São Carlos e Tuiuti. Da Rocinha em guerra nas últimas semanas, os gatos não recuaram nem em períodos de relativa paz e sempre se mantiveram perto dos atuais 83%, informa a companhia. Força de Lula. Há um ano das eleições de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mantém a liderança da corrida presidencial com vantagem expressiva sobre os principais adversários, segundo uma nova pesquisa do Datafolha. Realizado na quarta-feira, dia 27, e na quinta-feira, dia 28, o levantamento mostra que o petista conservou sua força eleitoral mesmo após ser condenado em um dos processos que enfrenta na Justiça. Decisão que poderá impedi-lo de concorrer em 2018 se for confirmada em segunda instância. As menções espontâneas a Lula como o preferido aumentaram de 15% para 18% desde junho, segundo o Datafolha. Na pesquisa estimulada, em que são exibidos cartões com os nomes dos candidatos, Lula lidera em todos os cenários em que participa, pelo menos 35% das intenções de voto. A taxa de rejeição ao ex-presidente caiu nos últimos 3 meses. Segundo o Datafolha, 46% dos eleitores disseram em junho que não votariam em Lula de jeito nenhum. Agora, 42% têm essa opinião. Roubos de celular se espalham em São Paulo. Metade das vias da cidade de São Paulo teve ao menos um roubo de celular registrado do início de 2016 até agosto deste ano, segundo o mapeamento realizado pelo Estado. São cerca de 32 mil ruas afetadas por mais de 208 mil ocorrências de um dos crimes que atinge o morador da capital com mais frequência. Ainda que a região central tenha a maior incidência, o roubo do aparelho ocorre em todas as partes da cidade. Os locais que concentram a maior parte dos crimes variam de acordo com o horário, seguindo a dinâmica da cidade. Com o dia claro, as vias que aparecem no topo dos registros são as grandes avenidas que ligam os bairros à zona central. À noite, as vítimas são pedestres que circulam nos bares do centro. Outubro Rosa. As chances de cura chegam a 95% quando o câncer de mama é detectado precocemente, mas um grande número de mulheres ainda morre todos os anos vítimas da doença. O Instituto Nacional do Câncer aponta que pelo menos 60 mil casos de tumor são nos seios, registrado por ano, e chama atenção para a idade cada vez menor das pacientes. Somente neste ano, 2,1 milhões de exames foram realizados para a prevenção, que começa em casa. 62,2% dos casos são descobertos por meio da autoavaliação. Outubro Rosa, que começa hoje, é mais um alerta contra um mal que cresce em 5% e 10% ao ano e deve acontecer uma vez a cada 10 mulheres. Chineses dobram a aposta no Brasil. Empresas da China devem despejar 20 bilhões de dólares no país nos próximos 12 meses. Quase a metade de todos os investimentos realizados entre 2003 e 2017, de 47 bilhões de dólares. Com dinheiro de sobra à disposição de assumir o posto de maior potência do planeta, a nação asiática elegeu a economia brasileira como uma de suas prioridades. Os chineses estão comprando de tudo, de bancos e postos de petróleo e hidrelétricas. A moda de Kim Jong-un, das roupas, dos cortes de cabelo, tudo é questão de Estado na Coreia do Norte.
Homens não podem usar barba. Mulheres estão proibidas de mostrar o umbigo ou de calçar um sapato de salto antes dos 30 anos. O descumprimento das regras resulta em penas severas, como trabalhos forçados ou até prisão. Os prós e os contras de aderir ao PDV. O governo federal fez a convocação e os servidores têm até 31 de dezembro para participar ou não do programa de desligamento voluntário. Especialistas afirmam que é preciso analisar todos os cenários antes de tomar uma decisão e alertam, em caso de insegurança ou dúvida, é melhor manter o emprego. Novas eleições para velhos candidatos. A partir deste mês, o país está a 1 ano das eleições majoritárias e desde a primeira disputa após a redemocratização em 1989, não havia um cenário tão incerto do que sairá como resultado das urnas. A indefinição encontra-se em todos os níveis de poder, das cadeiras de deputados estaduais à presidência da República. E mesmo diante de pesquisas e indicativos de que a população quer uma completa renovação, os partidos apontam para velhos e tradicionais nomes da política brasileira como solução. Empresários se articulam para influenciar a eleição. O mundo empresarial se movimenta para estruturar uma rede capaz de influenciar o resultado das próximas eleições, na disputa do legislativo à corrida presidencial. O movimento mais oficial é o Renova Brasil, que se dedica à mudança do perfil do Congresso. PT sondou família de Palocci. Desde a prisão de Antônio Palocci pela Operação Lava Jato, em setembro de 2017, dirigentes do PT e interlocutores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva procuraram a família do ex-ministro em busca de informações sobre a possibilidade de ele fechar um acordo de delação premiada, depois de tentarem descobrir se o ex-ministro estaria disposto a mudar de ideia. Segundo fontes próximas a Lula, PT e Palocci, ouvidas pelo jornal Estado de São Paulo, dirigentes do partido em Ribeirão Preto e líderes nacionais da legenda procuraram o pediatra Pedro Palocci, irmão mais velho do ex-ministro. A partir de maio, quando Palocci contratou um advogado especializado em delações, o irmão deixou de receber os petistas. Em abril, antes de Palocci propor o acordo de delação, o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, presidente do diretório estadual do PT, se encontrou com Antônia Palocci, a dona Toninha, mãe do Palocci. O PT afirma que se houve contato de dirigente com a família do ex-ministro foi por iniciativa pessoal e não por decisão partidária. Reforma política encolheu. Com o prazo cada vez mais apertado para deputados e senadores aprovarem alterações nas regras eleitorais a tempo de implementá-las nas disputas de 2018, parte dos debates travados nos últimos meses ficou pelo caminho. Ao menos 13 temas propostos nem passaram pela comissão especial instalada na Câmara dos Deputados para tratar da reforma ou foram rejeitados de última hora no plenário. O prazo se encerra nesta semana, no dia 7, exatamente 1 ano antes das próximas eleições. A falta de consenso deve fazer com que, ao fim desta semana, a reforma política seja reduzida a 3 pontos principais, todos polêmicos e já aprovados pelos parlamentares. O primeiro estabelece a criação de uma cláusula de desempenho para que partidos possam ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV, com base no resultado das últimas eleições para deputado federal, por exemplo. 14 partidos seriam afetados e perderiam, no total, 64 milhões de reais. O segundo tema já aprovado pela Câmara, acaba com a possibilidade de os partidos se unirem em coligações proporcionais para a eleição de cargos do Legislativo, mas só a partir de 2020. Os deputados recuaram de adotar a nova regra para o ano que vem. O terceiro e último ponto aprovado diz respeito ao financiamento das campanhas. A proposta de se criar um fundo com verba pública no valor de 3,6 bilhões de reais foi descartada na Câmara, embora um dos relatores da reforma, Vicente Cândido, do PT de São Paulo, ainda tente articular um novo teto de cerca de 2 bilhões de reais. Nesta semana, eles devem votar o projeto que veio do Senado, que cria um fundo eleitoral de 1,7 bilhão de reais nos 2 primeiros pontos. O processo é inverso. O Senado deve aprovar a cláusula de barreira e o fim das coligações.
Temer prepara a defesa. O presidente da República, Michel Temer, retornou a Brasília no início da tarde de ontem e se reuniu com o ministro Moreira Franco, secretário-geral da presidência no Palácio do Jaburu. Junto ao ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, os dois são alvo no mesmo processo da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República, que começa a tramitar esta semana na Câmara. Em São Paulo, pela manhã, o presidente recebeu a visita de Gaudêncio Torquato, amigo há décadas, que atua como um consultor de comunicação. A avaliação de auxiliares do presidente é de que não há o que comemorar sobre as novas gravações do delator Joesley Batista, em que ele diz que o ex-procurador-geral Rodrigo Janot tinha o PMDB como alvo. O Planalto diz que a delação de Joesley foi armada. Eletrobras, a próxima fronteira. Depois da Petrobras, os olhos dos procuradores se voltam para o setor elétrico, especialmente para a notícia de privatização da Eletrobras. Há quem esteja desconfiado de que um seleto grupo soube antes do anúncio oficial e ganhou muito dinheiro no mercado, uma vez que as ações da empresa deram um salto de 50% na semana em que foi anunciada a venda da companhia, cujo modelo ainda será definido. Caberá agora à Comissão de Valores Mobiliários esclarecer esse mistério. Tem gente dizendo, a boca pequena, no mercado, que virá desse setor mais uma dor de cabeça para o governo federal, em especial para os responsáveis pelas privatizações. Tem muita gente de olho. O Tribunal de Contas da União é quem vai dizer ao governo se o modelo de privatização da Eletrobras terá ou não o Golden Share, ação que dá poder de veto à União nas empresas privatizadas. O ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, é a favor desse tipo de ação. O da Fazenda, Henrique Meirelles, discorda. A estreia de Marlon Reis, o juiz da lei da ficha limpa, Marlon Reis, vai mesmo concorrer ao governo do Tocantins no ano que vem. A festa de pré-lançamento para os filiados da rede está marcada para 24 de novembro com a presença de Marina Silva. Vou colocar em prática o que sempre preguei, dar o exemplo e fazer o convite para que as pessoas participem e sejam candidatas. Não dá para demonizar a política, é preciso participar, diz. Para Andrada Temer, foi vítima de Joesley. Convicto de que o presidente Michel Temer foi vítima de uma conspiração para ser derrubado, o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, indicado para relatar a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República na Comissão de Constituição e Justiça, é professor de Direito Constitucional e descendente direto de um dos mais tradicionais clãs da política brasileira, o de José Bonifácio, mas por ter votado pela derrubada da primeira denúncia e ser do grupo do senador afastado Aécio Neves, tem contra si a desconfiança da ala não governista de que vai apresentar um parecer recomendando que a Câmara rejeite, mais uma vez, autorização para que o Supremo Federal analise se aceita a denúncia contra o presidente. Lewandowski atende pedido de estuprador. Condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de dezenas de pacientes, o ex-médico Roger Abdalmassain, de 74 anos, obteve do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, direito a permanecer em prisão domiciliar. A decisão do ministro, que atende pedido feito em habeas corpus pela defesa do ex-médico, é de sexta-feira. Irmãos Batista oferecem caução por revogação de prisão. A defesa dos irmãos Joesley e Wesley Batista lançou mão de nova estratégia para tentar revogar a ordem de prisão que pesa contra ambos. Ofereceu ao juiz da causa que apura a acusação de insider trading a caução dos valores citados pelo Ministério Público Federal como lucro indevido, obtido pelo uso de informações privilegiadas. O depósito seria feito em troca da suspensão da detenção. A investigação aponta que o grupo ganhou 100 milhões de dólares no mercado após o estouro da delação da JF. Os batistas continuam alegando que não cometeram crime, mas apontam a apresentação dos valores como uma garantia de que cumprirão qualquer decisão judicial de reparação e de que continuarão a contribuir com as apurações. O juiz enviou o pedido ao Ministério Público Federal. A sofisticação da mesa de operações de mercado da JF chamou a atenção dos investigadores que apuraram se Joesley e Wesley cometeram crime. Eles dispunham de estrutura comparável à de empresas especializadas do ramo. Os policiais chegaram a tirar fotos do equipamento para anexar aos relatórios do caso. Os batistas operavam pesadamente no mercado de ações e câmbio, fizeram transações com valores muito superiores aos investigados até agora.
Irmãos Batista venderam quase metade dos ativos. Desde que veio a público a delação premiada, os irmãos Wesley e Wesley Batista já se desfizeram de praticamente metade dos negócios para salvar seu império. As empresas vendidas até agora foram avaliadas em 24,4 bilhões de reais, enquanto o valor de mercado das companhias que ainda pertencem à família está cerca de 26,4 bilhões de reais. E banqueiros ponderam, no entanto, que os investidores vêm subavaliando a JBS, carro-chefe do grupo, enquanto o comprador da fabricante de celulose Eldorado pode ter sido otimista demais. O negócio foi avaliado em 15 bilhões de reais. Lerdeza. O STF ainda não anexou a delação do corretor Lúcio Funaro, Operação Sepsis, que investiga esquema de pagamento de propina para liberação de recursos do FI-FGTS. O pedido foi feito pela defesa do doleiro há 14 dias. A demora deverá provocar o adiamento dos depoimentos de Funaro e dos ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, marcados para 9 de outubro. Fora dos eixos. Segundo Datafolha, metade dos brasileiros oscila entre um condenado e um defensor da ditadura. Entrada entre Brasília e Goiânia foi coberta de gelo após chuva de granizo. Rede e PSOL dão guarida para candidaturas independentes em 2018. Delações conduzidas por Miller são mentirosas, diz Renan à Polícia Federal. Moro julga por convicção, não por provas, diz Cunha à revista Época. E essas foram as informações de domingo e até amanhã.